ainda meditando naquela preocupação de Davi em dar uma casa para Deus, tem dois trechos específicos que eu quero ler com você, que está em 2 Samuel, no capítulo 8, ou melhor, no capítulo 7. O versículo 2 diz assim: Disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Aí depois que Deus fala com Davi e lhe faz promessa acerca do seu futuro, o Davi entra no santuário, no tabernáculo, e vai tributar adoração a Deus, vai adorar o Senhor e vai expressar diante dele a sua alegria com tudo que ele ouviu, porque é o mínimo que a gente pode fazer, é sermos gratos ao Senhor e dizer: Senhor, eu não mereço isso tudo. Só que em meio às nossas adorações, em meio à nossa sinceridade, vaza também a nossa humanidade no seu melhor e pior sentido. E por vezes o pior sentido ele é extremamente camuflado, né? Olha só, por exemplo, como que esse pior sentido aparece aqui nessas palavras que foram recebidas por Deus, mas que, uma vez registradas, elas nos dão a chance de olharmos para o nosso coração e vermos como a gente produz ou reproduz, sem perceber, este lado macabro da nossa humanidade. Que lado macabro é esse? Esse aqui, ó. A gente pula lá para o versículo 23 e diz assim, quando ele está agradecendo a Deus, né? Quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome, e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses. Estabeleceste o teu povo de Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Primeiro que nós precisamos compreender a individualidade de Davi. Ele está aqui sendo um indivíduo grato a Deus e, como eu disse antes de ler o último trecho, ele está reproduzindo a sua humanidade, as suas limitações perceptivas, as suas limitações teológicas, as suas limitações de um rei que executou grandes obras, mas que não tinha uma visão ampla da história da humanidade, como era de se esperar. A gente não consegue ter uma visão para além do nosso tempo, para além da nossa sabedoria, digamos assim. Então nós temos aí dois movimentos. O primeiro é uma preocupação que todos nós temos com o sagrado. Porque é interessante que ele está preocupado com a arca de Deus. Alguém vai falar assim, não, é porque a arca simboliza a presença de Deus, mas ele está preocupado com o objeto de culto. Segundo, ele vai agradecer a Deus porque Deus confidenciou a ele segredos e também ele foi solidário em reconhecer que o Deus dele era o Deus de todo Israel, mas começa com esse exclusivismo, né? Ah, esse teu povo que resgataste do Egito, que fizeste com ele coisas diferentes de todos os povos da terra. E o Davi tem o direito de pensar o que ele conseguia pensar, nós não. O primeiro critério, então, que é essa preocupação com os objetos sagrados, a gente precisa entender que toda vez que alguém resolve proteger Deus, lutar por Deus, que alguém resolve fazer leis anti-vitupério de símbolos religiosos, igual aconteceu no Brasil atualmente, né? A gente tem uma deputada, se eu não me engano é assembleiana, mas é uma deputada estadual de Santa Catarina, a Ana Campagnolo, uma deputada bolsonarista, evangélica, formada em história, e que ela quis criar leis onde professores não poderiam chegar na sala com roupas que retratassem candidatos, quando ela mesma fazia isso antes das eleições, né? E aí ela ficou muito chateada com o Carnaval de 2019 e ela fez um projeto para que símbolos cristãos não fossem vilipendiados, não fossem ridicularizados. E ela dá lá as interpretações dela. Por exemplo, foi muito falado neste ano, no Carnaval deste ano, né? Que no Carnaval do ano passado, de 2020, Jesus foi retratado apanhando. Mas Jesus não apanhou?
Aí mostra lá uma imagem que eles recortaram de todo o carnaval do diabo batendo em Jesus, mas não mostra o diabo se dando mal no final do enredo. Ela especificamente evoca alguns símbolos, né? Por exemplo, ela vai dizer que é um absurdo dizer que Jesus apanhou da polícia, mas Jesus não apanhou da polícia, não? Tem até uma canção que eu gosto muito do cantor Maurão, que vai dizer assim: judeu, 33 anos, solteiro, carpinteiro, gosta de crianças, mas não gosta de dinheiro. Foi preso, apanhou da polícia, sua morte foi notícia em todos os jornais. E ele vai dizendo como que Deus, quando se fez homem, no tempo e espaço, foi visto pela religião como uma abominação e ele apanhou da polícia. Ah, morreu e ressuscitou? Sim, mas ele ressuscitou pela porta dos fundos e pela porta dos fundos ele foi embora. Ele não veio aqui bancar o triunfalista. Ele é triunfante, mas triunfalista jamais. Porque ele quer ser crido pela fé, pela constatação que se faz no nosso relacionarmos com ele e não por constatações de tem provas? Ele ressuscitou? Tá tudo certinho? Cadê o santo sudário? Ele não está nem aí para essas provas, para esses dados. Ele está aí para a vivência, para a comunhão, para o aconchego, para os santos conchavos que ele sempre deseja com cada um de nós. Então, ela ficou escandalizada porque Jesus apanhou da polícia. Ué, ele ainda falou, olha, aconteceu comigo, vai acontecer com vocês, porque tudo que acontece ao mestre acontece aos discípulos. De maneira que eles vão expulsar vocês da sinagoga, julgando com isso estarem tributando culto a Deus. Eles estavam falando dos religiosos de seus dias e dos religiosos de sempre. E aí vem a Ana Campanholo com o mesmo sentimento do rei Davi de um lugarzinho para a arca do Senhor. Deus livrou Davi desse paganismo. Mas nós temos aí no Brasil uma efervescência, na verdade uma praga de sagrados que querem converter a população por meio de legislações. Que lei vai convencer corações? Quando é que Deus vai precisar de lei e de Estado para salvar a quem quer que seja? Aí alguém perguntou para ela, mas por que só símbolos cristãos não podem ser vilipendiados? Ela falou, é porque nós temos que entender que o Brasil é cristão. Aí eles estão querendo mesmo instituir uma república cristã. E Deus não está nem aí para isso, porque se Deus quisesse estabelecer alguma religião, ele tinha já tomado o Império Romano nos dias de Jesus, né? De maneira que já se inicia aí o espírito do anticristo, porque são cristãos se levantando contra o Evangelho. Mas como estão se levantando contra o Evangelho se eles querem proteger símbolos? Porque quando você protege o símbolo, você crucifica o Deus verdadeiro. Jesus não estava se preocupado em se proteger, ele se contaminou, ele se misturou a nós, ele pegou em prostitutas, ele pegou em mortos, em leprosos, porque ele é tão Deus que a nossa salvação está em ele nos tocar. Se ele ficasse com... não posso ficar com fama de ser pego pela polícia. A fama dele é esse, é o escândalo da cruz. Que a Ana Campanholo e todos os seus seguidores não entenderam, porque eles estão amando a Arca da Aliança, eles estão amando a aliança, eles estão amando a tradição e não se relacionam com Deus. E Deus livrou Davi desse perigo, né? E aí, se de um lado todo aquele que quer proteger Deus começa a adorar a religião e nisto a crucificar Jesus, de outro lado todo que quer proteger a Deus vai caindo nesse exclusivismo. Porque Davi tem o direito de pensar o que ele pensava, porque ele já nem está vivo para ficar promovendo Israel. Nós vimos também uma coisa muito intrigante, né? Que foi ontem de manhã, eu acordei com uma reportagem. Acordei no sentido de que quando eu acordei estava tendo essas notícias de que a Polícia Federal no Brasil prendeu um pastor porque ele proferiu frases que foram interpretadas como frases racistas contra judeus. E em meio a essas frases ele desejou a volta do Holocausto, ele alega que isso foi tirado de contexto, etc. E eu fiquei pensando o que é esse exclusivismo judeu num país onde até hoje
afrodescendentes são vilipendiados. No Brasil, eu não conheço nenhum crime de racismo, que é um crime inafiançável. Os crimes que nós conhecemos na atualidade, eles todos são transformados em injúria racial, né? Porque o racismo é inafiançável e imprescritível. Mas injúria racial vai pagar uma multinha, vai acontecer alguma coisinha. Por exemplo, daquele jornalista William Vac, que alguém passa buzinando enquanto ele está no intervalo de um programa e fala assim, é preto, é coisa de preto. E aí, isso é um crime de racismo, mas foi interpretado como injúria racial e hoje ele está devidamente empregado na CNN Brasil, né? Outros crimes assim, onde a pessoa, até hoje os negros perdem emprego pela seus traços afrodescendentes. E aí, eu estou aqui sendo antissemita? Não, o que eu estou dizendo é que no Brasil de hoje, os descendentes de judeus, que se dizem judeus, né, eles não deixam de ser judeus, os judeus brasileiros, eles estão inclusive entre os racistas, entre os opressores e entre quem votaram nesse projeto cristão miliciano representado pelo governo Bolsonaro. De forma que o engano é infinito. Todos os povos têm de ser respeitados. Agora, a autocrítica se faz valer. É horrível e é racismo e tem de ser punido o desejo da volta do Holocausto. O problema é que no Brasil, um crime de alguém que deseja a volta do Holocausto é prontamente punido versus milhares de crimes de racismo que são cometidos até por autoridades brasileiras contra a população afrodescendente, especialmente quanto mais pobre, né? Até quando é rico. As pessoas querem que os negros pulverizem o crime. Ah, é só mostrar uma bananinha. É só falar que todos nós somos macacos. É só falar que não sei o quê. Ah, para de falar em racismo que ele não existirá. Né? É mesmo quando a gente fala, para de falar em estupro que ele não acontecerá. Então querem magificar tudo. É um problema estrutural humano, porque tem até negros que caem nesse discursismo. Né? E eu aqui não estou sendo a favor, então, do racismo semita. Mas a gente precisa pensar em termos de Brasil, o que é racismo? Você conhece algum judeu no Brasil que perde emprego porque um pastor desejou a volta do Holocausto? É injúria, deveria ser punida. Né? É engraçado que o cara vai ser punido porque ele desejou a volta do Holocausto. E um monte de gente que desejou a volta do AI-5 está aí falando, tagarelando tranquilamente como um dos filhos do senhor presidente. Então, no Brasil, o judeu, ele não vai deixar de ter emprego, não vai deixar de ser a sua vida porque um infeliz, imbecil, criminoso pastor desejou a volta do Holocausto. Por outro lado, eu conheço negros que perderam emprego só por serem negros. E fora do racismo cotidiano, fora aquela coisa sutil. Eu já trabalhei em escolas onde atendia-se a comunidades bem carentes e geralmente a etnia negra se faz bem presente em comunidades bem carentes devido à história do Brasil que relegou os negros, tendo os mesmos de sobreviver em favelas, em correrias mil. E aí você tinha lá uma aluna negra e uma aluna branca com o mesmo grau de competência, de inteligência, de dedicação, de humanidade, mas a branca hoje está uma maravilha. A negra nem era comentada na sala dos professores no cafezinho. Isso é o racismo estrutural. Ah, mas o que isso tem a ver com as questões de Davi? Com as questões de Davi nada, porque ele está perdoado. Ele foi um homem do seu tempo e ele não estava aqui cometendo racismo contra ninguém. Ele só estava se alegrando de se sentir parte de um povo exclusivo. Vou deixar um vídeo para você onde eu falo sobre essa questão. Que história é essa de Deus eleger um povo? Mas aqui eu já te adianto algumas questões. Primeiro, a gente pode se sentir feliz de ser visitado por Deus, de ter recebido determinada missão, de ter recebido determinada revelação. Agora, isso não significa que a gente seja um povo melhor do que os outros povos. São missões. Porque se Israel, por exemplo, recebeu os oráculos divinos do chamado monoteísmo, do único Deus, etc., por outro lado, nós temos na humanidade inteira gente de Deus que Deus nem contou para Israel. Gente dele, gente de ciência, gente de conhecimento, muitos judeus no meio da ciência sim, né? Porque Israel tinha uma missão específica de trazer o evangelho, mas isso não o torna melhor do que ninguém. E eles mesmos, parece que a chamada é irônica, porque eles mesmos foram se fazendo anti-evangelho o tempo inteiro. Porque
Davi estava aqui adorando, mas os seus descendentes começaram a adorar o seu povo. Você tem aí até registrado nas escrituras Esdras e Neemias, que um do lado religioso e o outro do lado político criaram o judaísmo, que é uma religião exclusivista, onde se eu quero me converter ao Deus dos judeus, eu tenho que fazer todo um contrato para eu me tornar judeu. De maneira que, se os judeus no Brasil são eficientes sem vigiar o racismo em relação a eles se tornam racistas em relação ao mundo todo, fazendo você ter que assinar um contrato. E isso, para você não achar que eu não tenho fundamento no que eu estou falando, leia o livro dos Atos dos Apóstolos para você ver, não os judeus como povo, mas determinado grupo de judeus, como que eles eram uma pedra no sapato do apóstolo Paulo, que também era judeu. Porque os judeus se constituíram historicamente inimigos de Cristo. Paulo vai dizer isso. Eles se tornaram inimigos da cruz de Cristo, perseguiam Paulo, queriam matar todo mundo, queriam perseguir todo mundo, porque eles entendiam que a crença era deles, a religião estava na mão deles. Aí Jesus contava parábolas de Jesus, judeu, 33 anos, contava parábolas dizendo, olha, eu confiei uma fazenda para vocês, vocês tomaram posse dela e passaram até a matar os profetas e os funcionários, e agora vocês não querem me dar aquilo que eu emprestei para vocês cuidarem. E aí o texto bíblico vai dizer que os fariseus entenderam que Jesus tinha falado sobre eles nessa parábola. Então, determinado grupo de judeus, determinada tradição judaica, e aqui eu não estou pregando perseguição aos judeus, o que eu estou dizendo é, a gente precisa tomar cuidado com o exclusivismo. No Brasil, então, né, junto com todas as idolatrias que a gente tem essa. A cristandade brasileira olha para os judeus como se eles fossem um povo à parte. Eles adoram os judeus, costumes judaicos, bandeira de Israel, aquela coisa toda. Quando a gente deveria entender que todos nós somos o Israel do Senhor, para a frustração dos judeus. Os judeus são o povo de Deus, tiveram uma função histórica, têm de ser acolhidos. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que todos nós somos Israel do Senhor. De maneira que essas palavras que Davi está dizendo, de o Senhor ter mostrado verdades específicas para determinado povo, diz mais da graça de Deus do que do povo. Porque o povo judeu é ser humano, com acertos maravilhosos e erros vergonhosos, como todos os povos, como você e como eu. Né? Então não existe especialidade nisso, não existe especificidade, não existe superioridades. Né? O que existe é que todos nós deveríamos nos humilharmos e olharmos um para o outro com respeito, cada um considerando o outro sujeito, ou melhor, cada um considerando o outro superior a si mesmo. Essa é que é a fé, né? Essa é que é a comunhão, é esse que é o sujeitarmos coletivamente, porque todos somos ovelhas do seu pasto, do nosso sumo pastor. Então, assim, aqui está o germe. A gente precisa se alegrar como Davi se alegrou, mas a gente precisa tomar cuidado para que a nossa alegria de coisas específicas que a gente recebeu do Senhor não se transforme em exclusivismo. De repente você tem revelações específicas de Deus, uma promessa para um filho, ou uma promessa financeira, algo que Deus falou assim, eu vou cuidar de detalhes da sua vida. De repente você está entre as pessoas que, como Davi, Deus teve a determinação de falar, olha, se você falhar eu vou te corrigir com vara de seres humanos, mas a minha mão não arredará da sua descendência. Mas isso tem a ver com Deus e não com você. Né? Claro que Davi, como indivíduo, ele soube viver isso. Ele soube adorar o Senhor, ele fez os seus salmos, ele foi um profeta ambulante escrevendo textos. Aliás, os textos mais citados no Novo Testamento são salmos, quiçá salmos de Davi, de tanto que ele foi a personificação da graça de Deus em tempos antigos ali, em 1000 ou em 900 a.C. Então, essa alegria dele está recebida nos céus. O que Deus quer que a gente preste atenção é nos nossos racismos sutis, seja de banalizar os nossos irmãos afrodescendentes, seja de idolatrizarmos judeus porque eles têm, sei lá, o sangue de Davi, seja por a gente ser eficiente contra racismos antissemitas, enquanto a gente não cuida dos racismos cotidianos pesados e vergonhosos contra os afrodescendentes que constituem a nossa nação. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Essa preocupação com objetos de culto é só o outro lado desse racismo, onde você se vê superior aos demais. A gente vê isso muito no Brasil, né? Nós temos, por exemplo,
o pastor evangélico Silas Malafaia, onde ele passa para a igreja isso, que o mundo é algo para ser combatido. O mundo que ele fala é assim, tem os crentes e o mundo. Ele não percebe que ele mesmo está fazendo parte de um mundo que Deus abomina, que é o mundo da religião, o mundo do tradicionalismo, o mundo da manipulação em nome de Deus, né? O mundo das estratégias pastorais que se aliam ao que há de pior em determinado governo, o mundo que vai encobrindo pecados de machos, pecados de racistas, pecados de tradicionalismos, enquanto a população vai clamando e a população só conta com Deus, porque com Silas Malafaia ele dividiu o mundo entre crentes e esse mundo contra o qual você precisa lutar. E o mundo que a gente precisa lutar não é o mundo das pessoas não crentes, é o mundo dos anticristos que estão sobretudo no meio de um povo que se considera cristão. Qual que é o mundo dos anticristos? É esse mundo das conveniências, da busca pelo poder terreno, o mundo de se usar dons para benefício próprio, o mundo de se tornar exclusivista, né? De cobrir pecados ali dos irmãos, de encobrir, né? Enquanto se fica apontando o pecado de gente inocente. Esse é o mundo que Jesus abominou. Deus em pessoa, em Jesus de Nazaré, judeu, ele acolheu tudo aquilo que Silas Malafaia abomina. Essa é a verdade. É um mundo que tem estética, mas falta muito amor de Deus. Então, seguidores de Ana Campagnolo, seguidores de Silas Malafaia, seguidores de tradicionalismos, aqui está a armadilha da qual Deus protegeu Davi. De um lado, a gente não tem de se preocupar em proteger símbolos religiosos, porque se Jesus nem se protegeu, ele foi escândalo tendo o seu sangue jorrado, por que eu vou ficar fazendo leizinhas para ninguém ofender meus símbolos religiosos? Eu é que sou semente, eu sou um escândalo todo dia de renúncias e o evangelho vai dando certo. Deus não tem nenhum problema com quem está zombando dele por não conhecê-lo. Deus tem problema com pastores como Silas Malafaia, que conhecendo-lhe o nome, faz disso fonte de lucro. Essa é a verdadeira abominação, esse é o abominável da desolação, é como oferecer uma porca no altar, coisa que era proibida a Israel. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado, não é com símbolos religiosos, é em ter um caráter constante que retrate o amor de Deus, que escandaliza até aquela pessoa que zombou do seu símbolo religioso e depois ficou assim, meu Deus, essa pessoa é maravilhosa, ela não me abominou por eu ter zombado de um símbolo, ela foi Deus em minha vida, ela foi a cara do Senhor na minha existência. E o outro perigo é esse, de se sentir exclusivo. Ana Carolina Campagnolo está lá impondo a religiãozinha dela na coisa pública. Nem Deus quer isso, nem Deus está precisando disso. Então, se de um lado eu tenho que ficar feliz porque o Senhor me fez promessas, de outro lado isso não me coloca superior a nada, nem a ninguém. Me coloca como aquele publicano que diz, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador, que o Senhor resolveu ter misericórdia de mim. Essa humilhação diante de Deus todo dia, é nisso que ele está de olho. Pense nisso, porque Davi está descansando na eternidade. Mas eu e você não podemos pegar isso para ficar brigando por ideologias religiosas e nem se sentindo melhores do que o mundo inteiro, porque isso é pecado abominável diante do Senhor. Isso é diabolos, é você dividir o mundo entre eu sou de Deus porque eu sou crente e você tem que aceitar Jesus, essa geração corrompida. É isso. Se esse vídeo te disse alguma coisa, dê o seu like, compartilhe, visite a playlist de 1º e 2º Samuel, inscreva-se neste canal, aperte o sininho para você receber as notificações. E se você quiser falar comigo pessoalmente sobre alguma coisa que você não entendeu, inclusive nesse vídeo, eu tenho aí os meus contatos na descrição desse vídeo, do Instagram, do Twitter e do Facebook. Que o Senhor te abençoe.